A empregada doméstica abriu a porta. Talvez eu não devesse ser. Ela encontrou o menino vestido como um coroinha, mas com outras cores, com uma roupa muito estranha, e disse: "Olá, você, por que está vestido assim? Parece que você vai para uma procissão?" O menino não respondeu e foi pior, quando percebeu como os pais estavam vestidos, do que eles estavam preparando. Ela soube imediatamente que era algo que não deveria ver, que não deveria estar ali. Boa noite, comunidade. Hoje tenho 7 histórias para vocês, histórias estranhas, paranormais, reais, de seitas, de fantasmas, de nauais, de espíritos, que continuam mesmo após a ausência dos corpos. Esperamos que vocês aproveitem. E se hoje você não está bem, se hoje você está passando por um momento difícil, não tenha dúvidas de que este episódio é para você, que esta é sua família, sua comunidade. Estamos juntos e já vai começar. Relatos da noite. Boa tarde, estou te escrevendo de Tijuana. Gostaria de te contar uma história que aconteceu comigo há cerca de 15 anos. Só contei isso para amigos e familiares, mas nesses últimos meses assisti muito o seu canal e me animei a te escrever. Com 16 anos e no ensino médio, tudo aconteceu. Nesse dia, eu estava com meus amigos Luiz e Renê, andando pelos trilhos do trem, na represa em Tijuana, por aquele túnel longo que leva até um riacho. Segundo Renê, lá o lugar era muito bonito e a gente queria conhecer. Chegamos por volta das 3 da tarde, estava um pouco frio, mas nada de estranho, não tinha neblina nem nada. Era uma tarde bem normal, um pouco cinza, mas normal. Ficamos lá um bom tempo e o tempo passou. Estávamos confortáveis e tranquilos. Nem a polícia desce para aqueles lados. Quando decidimos voltar, já eram umas 8 da noite, e assim que começamos a caminhar de volta para o túnel do trem, percebemos que vinha uma neblina muito densa. Ela apareceu do nada, espessa, silenciosa, e desde então tudo ficou estranho. Enquanto avançávamos, começamos a ouvir como se alguém estivesse vindo atrás da gente. Sussurros. Às vezes parecia que alguém estava rezando, às vezes parecia que alguém estava rindo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Faça-se a vossa vontade como eu queria. Seguimos andando e ao entrar no túnel olhamos para trás. Queríamos ver a névoa que vinha atrás de nós, parecia uma nuvem tocando o chão. Pareciam ondas de névoa que de repente deixavam ver mais longe e de repente nada. E entre essas ondas, entre a névoa, vimos algo. Alguém apressado tentando nos alcançar. Parecia uma senhora, como uma avó, com suas roupinhas gastas, quase rasgadas, penduradas nela. Quando prestamos atenção, notamos algo, e talvez fosse porque a neblina era densa naquela altura, mas não dava para ver os pés da senhora. E como ela se aproximava sem se mexer, sem mover o corpo, parecia que vinha flutuando. Enquanto ela se aproximava, percebemos que era ela quem vinha rezando e que, de vez em quando, dava risada. Ela vinha direto na nossa direção, bem devagar, mas sem parar, e quando estava a uns 2 metros de nós, foi como se a gente levasse um choque elétrico. Como se de repente as pernas respondessem e saíssemos correndo. Mesmo correndo o mais rápido que podíamos. No túnel, sentíamos que ela vinha logo atrás, ouvíamos ela perto, mas nenhum de nós teve coragem de olhar para trás. Imagina só fazer isso e ver ela vindo atrás da gente, flutuando. Já não ouvimos risadas, nem orações, nada. Saímos do túnel e continuamos correndo até que as pernas não aguentaram mais, e só paramos quando chegamos à guarita de uma fábrica. Assim que atravessamos para onde estava a luz, olhamos para trás e não havia mais nada atrás da gente, nem risadas,
nem orações, nada. Os pais do Luiz passaram para nos buscar e levaram todos nós para casa. Eu entrei no carro, mas não conseguia parar de sentir que ainda vinha algo atrás da gente. Não sei, sentia que vinha muito perto, algo que eu não conseguia ver, algo que eu imaginava ainda flutuando. E é que eu fecho os olhos, comunidade, mesmo depois de tanto tempo, e essa é a imagem que vem na minha cabeça. Naquela semana que se seguiu, eu tinha medo até de sair para a escola, não queria ficar sozinho, não queria ir a lugar nenhum, mas o pior veio depois. Na semana seguinte, comecei a sonhar com ela, muito real, como se ela estivesse na minha frente, mais real do que qualquer outro sonho que já tive. E à noite eu sentia que alguém me observava da escuridão do meu quarto, de um canto que é particularmente mais escuro do que o resto do cômodo. Chegou um ponto em que eu já sentia pânico da noite, não conseguia dormir e a cada dia me sentia mais cansado e sem energia. Minha tia percebeu que algo estava errado e me levou à igreja. Ela pediu ao padre uma bênção e que orasse por mim, pediu uma bênção para minha casa e minha família. Não foi de um dia para o outro, mas aos poucos comecei a sentir paz novamente na cabeça, como se já não houvesse mais nada. Continua recaindo sobre mim, foi algo que jamais vou esquecer. E nunca mais voltei àquele lugar. Nunca. E se vocês estiverem perto da represa, por favor, nunca desçam para o túnel do trem. Olá, Uriel, quero te mandar minha pequena história. Amo muito o seu programa. Eu sou de Guadalajara, Jalisco, e sempre tive a sensibilidade de ver coisas que não estão neste plano, por isso sempre fui muito cuidadosa com esses assuntos. Isso que vou contar começa este ano, em julho. Fui ao bosque de Los Colomos com 3 amigos para comemorar o aniversário de um deles e caminhar um pouco. Chegamos à Casa dos Barrancos e sentamos para conversar, uma conversa normal de adolescentes. Eu já sentia uma vibe muito estranha ali, mas não falei nada. Às vezes eu sinto isso, mas depois passa, fica só nisso. Meu amigo viu uma boneca perto do caminho e quis ir até ela. Eu o segui sem saber por quê, mesmo já estando cansado e querendo voltar para pegar nossas coisas. Quando subimos, a vibe ficou ainda mais pesada. Quando chegamos ao ponto onde estava a boneca, já não a vimos, mas ela tinha aparecido em outro lugar mais perto do barranco. Meu amigo queria continuar se aproximando até descer, mas eu o puxei porque senti que algo não estava certo. Eu me sentia fraco, tonto, muito mal por dentro. Como pude, afastei ele dali, não lembro com que desculpa. Depois fomos comer e conversar com os tios e os pais dele. O pai dele nos levou a uma caverna. Quem é de Guadalajara sabe que essas cavernas estão fechadas porque eram usadas para bruxaria. Mesmo assim, do jeito que deu, ele nos colocou lá dentro e atravessamos a caverna. A energia era horrível, muito pesada. Você não precisa ter nenhuma sensibilidade especial para sentir algo assim. Saí de lá com uma dor nas costas que só sinto quando um lugar tem energias ruins. Naquela noite, ao tomar banho, percebi que tinha arranhões em lugares difíceis de alcançar, lugares onde não, mas eu não poderia tê-los feito andando, mesmo que tivesse passado por galhos. Os meses passaram e comecei a me sentir muito estranha, caí em uma doença muito estranha, parei de comer, dormia o dia todo e me sentia morta. Minha mãe me levou ao médico e acabei no hospital. Estava mais pálida que o normal. O diagnóstico ficou oficialmente como salmonelose, mas um médico em confiança disse para minha mãe que na verdade não tinha certeza do que eu tinha em uma daquelas noites no hospital. Eu vi uma mulher de preto passar várias vezes pela porta do meu quarto quando a deixavam aberta. Também comecei a ter sonhos muito estranhos. Em um deles, eu estava na casa da minha avó Elvira, e essa mesma mulher me segurava pelo braço com suas mãos frias. Ela me dizia: "Precisamos ir, eu tenho que te levar."
Ela me puxava para a saída e lembro como minha avó Elvira me segurava dizendo: "Você não pode levá-la, ela ainda não vai." E eu acordava com febre, me deram alta porque supostamente eu já estava melhor, comia e já não dormia tanto. Minha mãe diz que estive à beira da morte, mas eu não me lembro da doença, não me lembro de ter estado tão mal. Na semana passada voltamos para Los Colomos. Os mesmos amigos daquela vez queriam ir ver a mesma caverna, e eu fiquei com vergonha de dizer não. Então eu os segui, cautelosa, tomando meus cuidados, mas não consegui entrar de novo. Sentei-me para esperá-los até que os vi voltar correndo. Por curiosidade, fiquei para ver o que aconteceu na caverna, no escuro, atrás dos meus amigos. Achei que vi a mulher do hospital, aquela que passava pelo meu quarto, a que sonhei na casa da minha avó. Atrás dela vi outra figura sentada, mas não consegui distingui-la quando meus amigos passaram correndo ao meu lado. Tentei me levantar rápido e, ao me apoiar no chão, quando abaixei o olhar, notei ao lado dos meus pés uma pulseira no chão, uma pulseira de fio que eu tinha perdido há muito tempo. Ela estava sozinha, suja, mas inteira, e instintivamente eu a peguei. Assim que a tive na mão, fui invadido por um medo horrível. Senti que aquela mulher estava atrás de mim e corri. Claro, no começo eu não tinha certeza se era a mesma pulseira, mas quando examinei com calma em casa, não havia dúvida. Quando contei para o meu amigo, ele me disse algo parecido, que quando eu estava doente, ele me viu parada no quintal dele, mas quando saiu para me ver, já não estava mais sozinho. Ele encontrou um elástico com um fio e uma medalha que eu tinha perdido há meses. Na verdade, não sei o que pensar, já tinha tido alguns contatos com essas coisas, mas nunca um tão forte até hoje. Vejo sombras e ouço coisas. Minha mãe diz que é porque estive à beira da morte e às vezes eu acho que não sobrevivi completamente. Porque desde então me sinto vazia, como se uma parte de mim tivesse morrido. Eu me animo a compartilhar isso porque não tenho mais ninguém para contar, alguém que acredite em mim, e também caso alguém possa me ajudar com um conselho. Talvez para outros essa história não seja tão forte, mas para mim, que vivi e continuo vivendo, é sim. Obrigado por me deixar compartilhar. Olá a todos, hoje é meu último dia de férias e estive ouvindo relatos da noite todos os dias. Já terminei toda a coleção de cestas de histórias de terror. Há um tempo eu já tinha ouvido alguns dos relatos que compartilham aqui e sempre achei muito interessantes, mas não tinha tido tempo de ouvi-los completos. Aproveitando a tranquilidade de hoje, quero contar algo que aconteceu com minha família e ainda lembramos. Quando eu tinha uns 6 anos, comecei a ver uma menina pequena. Nunca a via de frente, só de relance, às vezes via apenas a parte de cima da cabeça dela, espiando. Ainda assim, houve uma ocasião que me marcou muito. Eu estava na cozinha, uma cozinha que já não existe hoje, ajudando a preparar a comida. Tínhamos uma grande porta de vidro e do lado de fora, uma máquina de lavar redonda e simples. Eu sempre fui medroso e naquele dia eu estava completamente sozinho porque meus pais tinham saído. Quando virei para o vidro, vi que a menina estava pendurada na máquina de lavar, se inclinando para me ver, como se estivesse brincando. Lembro perfeitamente do movimento do cabelo dela ao se inclinar, e o sorriso dela era um sorriso impossível de esquecer. Minha vovó já sabia que às vezes eu via essa menina, e ela tinha me aconselhado que, se algo me assustasse, eu fechasse bem os olhos e pensasse em não deixar minha imaginação voar. E ela me disse que, ao abri-los, não haveria mais nada. Então foi isso que eu fiz e abri os olhos. Até que minha mãe voltou das compras e a menina já não estava mais lá. Eu a vi em outras ocasiões, mas essa foi a única vez em que consegui ver o rosto dela. Também aconteciam outras coisas. Eu, por exemplo, tinha uma boneca que falava frases quando apertava a barriguinha dela e do nada, à noite, ela começou a se ativar sozinha. Quando meus pais e eu estávamos dormindo,
Era como se alguém apertasse ou brincasse com ela, e acontecia tanto que meus pais acabaram tirando as pilhas. Os anos se passaram. Lembro muito bem que quando eu tinha uns 10 anos, uma tarde ouvi minha mãe gritar: "Ai, boba, você me assustou!" Depois ela entrou rindo no meu quarto. Mas ao me ver deitada, a expressão dela mudou. Ela me perguntou se eu a assustei e respondi que não, pois não saí do quarto. Ela ficou muito assustada, porque naquela mesma semana tinha comentado com meu pai que nunca assustavam ela, que ela podia ficar sozinha, como se nada tivesse acontecido, com música no escuro, sem problemas. Mas naquela tarde, ao passar por uma janelinha pequena e alta do banheiro que tínhamos antes, ela viu a parte de cima da cabeça da menina e uns bracinhos que se levantaram para assustá-la. Ela pensou que era eu, até que me encontrou deitada no meu quarto. Foi então que meus pais me contaram que, quando eu era menor, meu pai também via a menina, espiando por aquela mesma janela onde assustaram minha mãe. Inclusive, me disseram que às vezes ela falava com meu pai quando ele estava sozinho em casa. Uma vez, um vizinho veio bater na porta e ouviu claramente a voz de uma menina dizendo: "Não tem ninguém." Ele pensou que era eu e até respondeu, mas meus pais juraram para ele que eu não estava em casa. O vizinho ficou pálido de susto. Houveram várias experiências a mais, mas essas foram as mais fortes. E bom, a última aconteceu quando eu estava dormindo na casa de uma tia. Meus pais me contaram que naquela manhã viram de novo a cabecinha da menina aparecendo na janela, até mesmo a cortina estava levemente levantada. Meu pai então falou com ela como se fosse uma menina de verdade e disse que aquela não era a casa dela, que ela não pertencia à nossa família e que precisava ir embora, porque ela já tinha assustado minha mãe e a mim, que era ruim por nos assustar. Talvez isso tenha funcionado, porque depois daquele dia ela nunca mais apareceu. Não sei se tem relação, mas antes de eu começar a ver essa menina, meus pais me levaram ao ex-convento de Culhuacán. Eu estava brincando na frente deles e bem na hora que virei uma esquina, vi um tipo de pano branco voando, vi um paninho branco se arrastando. Corri pensando que era uma noiva tirando fotos, como às vezes acontecia numa igreja perto da minha casa, mas ao virar a esquina não tinha ninguém. Um tempo depois, já em casa, vi de novo aquele pano branco através do vidro da porta, se arrastando, se afastando da minha vista, como se alguém estivesse se escondendo. Me escondi, fiquei tão assustado que comecei a chorar até meu pai chegar. Não sei se tem relação, mas vi recentemente um vídeo sobre o ex-convento de Culhuacán e ao ler os comentários, vi que muitas pessoas tiveram experiências paranormais lá. Isso justamente fez com que eu reconectasse as lembranças e me fez pensar que talvez, de alguma forma, a presença da menina nós trouxemos para a nossa casa daquele lugar. Espero que tenham gostado do meu relato, né? Eu adoro ouvir as histórias que vocês compartilham aqui. A todos vocês, mando meus melhores desejos e boas vibrações para todos. Olá, Uriel, boa noite e um abraço para toda a comunidade. Meu nome é Uriel, igual a você. Já te enviei 2 ou 3 histórias, na verdade você publicou uma minha, na qual nasce Histórias 25. Já faz tempo disso? Atualmente sou gerente de loja em uma das maiores redes do país. Sua carne? Para contextualizar, a loja onde trabalho está localizada em uma praça relativamente nova, construída há cerca de 3 anos. Na praça há uma farmácia Guadalajara, loja de construção e loja de bebidas alcoólicas. Mas antes da praça existir, esse terreno era um cinema abandonado, completamente em ruínas. Quando eu trabalhava em um restaurante, às vezes ajudava o entregador a fazer as entregas, e um dos clientes mais frequentes era o vigilante daquele antigo cinema. Ele sempre pedia alguma coisa nos fins de semana, mas toda vez que eu ia levar o pedido para ele, o encontrava do lado de fora na rua. Um dia perguntei por que ele nunca estava lá dentro e ele me disse que aquilo o assustava, que ele não gostava de ficar lá.
Anos depois, por acaso do destino, comecei a trabalhar nessa mesma praça, no açougue. Entrei como vendedor de balcão e, com o tempo, me deram a gerência. Desde o primeiro dia, notei sons fora do comum. Portas que se fechavam sozinhas, torneiras que se abriam, portas das câmaras frigoríficas que apareciam abertas. Esse tipo de coisa acontecia o tempo todo. Quando assumi a gerência e fiquei sozinho por 2 meses e meio, coisas mais intensas começaram a acontecer. Já não eram só barulhos, dava para ouvir palavras sem sentido nos corredores vazios, passos, murmúrios. A atividade ficou mais clara e constante. Até alguns clientes viram coisas ou ouviram barulhos vindo de dentro. Foi tão forte que 2 clientes me deram água benta para borrifar na loja, porque eles mesmos foram testemunhas do que acontecia lá. Viram sombras se movendo em corredores onde não havia ninguém, e até uma vez, um cliente viu um galão de 20 litros sendo lançado para fora do dispensador. Às vezes, nosso chefe de célula nos pede fotos da loja, de certos lugares específicos, em datas diferentes. Tirei fotos, e em 2 delas, não sei, talvez seja a minha imaginação, mas eu sinto que dá para ver alguma coisa que você já vai ver. Se você achar que deve fazer isso, eu te mando as fotos para você colocar no vídeo e as coisas continuam acontecendo. Agora já tenho vendedor de loja. E ninguém gosta de ficar depois do fechamento, mas eu tenho que ficar para a reunião de fechamento e para fazer as tarefas administrativas. Então essa entidade, que já apareceu 2 vezes, e eu convivemos diariamente. Meu colega já foi trancado sozinho na sala de máquinas, também no banheiro. Às vezes chegamos e encontramos tudo bagunçado, sendo que a limpeza é feita no final e no início do dia. Tentei me comunicar com ela usando ruído branco para saber o que ela quer, mas ela não responde. Só se manifesta quando quer, e parece até que gosta de aprontar. Te envio as fotos, se quiser, mostre para a comunidade. Talvez não seja nada, talvez mais alguém veja o mesmo que eu. Boa noite, equipe do Relatos da Noite e ouvintes do podcast. Meu nome é Demian e há pouco tempo completei 18 anos. Hoje vou contar para vocês o que vivemos, minha família e eu, há alguns anos. Vou evitar mencionar os nomes dos meus parentes e os lugares exatos onde tudo aconteceu, só vou dizer que foi em Honduras. Antes de tudo, preciso esclarecer algo. Minha mãe, desde criança, disse que pode ver coisas que a maioria das pessoas não consegue. Ela é super sensível ao paranormal. Ela conta várias experiências que teve quando era pequena. E me desculpem de antemão se eu errar na redação, sou novo nisso, sabem? Faz muitos anos, quando eu tinha 8 ou 9 anos, minha família, meu pai, minha mãe e eu nos mudamos para uma casa um pouco grande para nós 3. Nessa época, minha tia precisou sair de casa e não tinha para onde ir, então deixamos que ela viesse morar conosco. Junto com meus 2 primos, que também eram pequenos como eu, eles iam dividir as despesas de aluguel, água, luz e outras. Do pouco que me lembro, a casa era de cor rosa claro, era bem grande, e o mais impressionante era o quintal enorme nos fundos, cheio de árvores de goiaba, mamão e outras frutas. O dono também tinha plantado pés de banana, ou banana da terra, como dizem, formando quase um corredor, porque estavam plantadas dos 2 lados. Lá, meus primos e eu brincávamos quase o dia todo, minha tia trabalhava e meu pai também. A única que ficava com a gente era minha mãe. Ela deixava a gente brincar desde que arrumássemos a bagunça quando terminássemos. Perto da casa morava outra tia, prima da minha mãe, e os filhos dela também vinham brincar com a gente ou a gente ia para a casa deles. Eram bons tempos. Me lembro especialmente de uma tarde, quando já estávamos morando lá há 2 meses, estávamos em cerca de 10 crianças brincando, dentro de casa. Minha mãe estava pintando um dos seus quadros, tranquila, sem nos dar muita atenção. Quando de repente minha prima mais velha se aproximou assustada e disse: "Tia, olha a cadeira." Ela falava de uma cadeira de balanço de metal minha que se movia sozinha.
Eu sei que muitos podem dizer, é uma cadeira de balanço. Mas o estranho era que não havia janelas abertas nem nenhuma corrente de ar. Além disso, segundo minha mãe, no começo ela se movia só um pouco, mas quando ela começou a olhar, começou a balançar com força. Como se uma criança estivesse ali, sentada, brincando. Minha mãe, para evitar que a gente ficasse assustado, tentou nos distrair dizendo para irmos para o quintal. Mas outra prima gritou que a cadeira estava se movendo sozinha, e automaticamente todos nós ficamos assustados. Minha mãe acalmou a confusão como pôde, mandou meus primos para a casa deles e deixou a gente sair para o quintal. Depois ela escondeu a cadeira onde não pudéssemos vê-la. Depois disso, tudo voltou ao normal por algumas semanas. Numa madrugada, enquanto eu dormia junto com meus pais, acordei porque senti a cama se mexendo, como se alguém pesado tivesse subido nela, do lado onde eu dormia. Havia espaço suficiente, porque eu era pequeno. Lembro vagamente da cena, meus pais dormiam profundamente. Eu fechei os olhos de novo e então senti um par de mãos grandes me segurando pelos pés, me puxando como se quisessem me tirar da cama. Abri os olhos, mas não havia ninguém. Obviamente fiquei muito assustado e comecei a chorar. Isso acordou minha mãe, que me abraçou e tentou me acalmar. Meu pai também acordou. Mas ele se irritou, dizendo que era imaginação minha e que minha mãe devia parar de ver filmes de terror. Enquanto eu estava presente, ele disse que era isso que estava me afetando e só voltou a dormir irritado. Minha mãe me pôs entre eles para eu me sentir mais seguro. Depois, quando eu adormeci, ela mesma conta que podia sentir que havia mais alguém no quarto. E então ela falou com o que quer que estivesse ali. Que seja a última vez que você assusta ou toca no meu filho, não quero mais te ver nesta casa, vá embora. Ela diz que fez isso porque, quando era criança, sua avó, minha bisavó, lhe ensinou que quando visse coisas ruins, deveria enfrentá-las com coragem e expulsá-las com autoridade, até mesmo xingá-las se fosse necessário. Segundo minha bisavó, isso espantava os maus espíritos, que você não mostrasse medo para eles. Mas desde aquela noite eu parei de dormir bem, comecei a ter pesadelos horríveis, e em todos eles apareciam. Coloquei uma criança não como protagonista. Ele só aparecia em algum canto ou simplesmente estava parado em algum lugar. Eu o ignorava, mas ele sempre estava lá. Esse menino devia ter uns 7 ou 8 anos. Era pálido, de cabelo preto, liso e cortado em forma de capacete. Faltavam alguns dentes. Usava uma camisa vermelha com listras brancas horizontais. Eu acordava assustado, fechava os olhos com força e encolhia as pernas em posição fetal, porque tinha medo de que algo voltasse a agarrar meus pés. Minha mãe também começou a sofrer de paralisia do sono. Ela abria os olhos de madrugada e via uma figura masculina, muito alta, observando-a da escuridão. Era um homem jovem, ou pelo menos não tão velho, mas ela nunca conseguiu ver completamente o rosto dele. Ele só estava ali, de pé, sem se mover. Com o tempo, esse homem foi se aproximando mais da cama. A cada noite, ele estava mais perto. Até que, numa madrugada, minha mãe abriu os olhos e viu o rosto dele a centímetros do dela. Ele estava curvado porque era muito alto. Minha mãe não conseguia se mexer, e aquele homem a olhava com os olhos bem abertos. Ela conta que tinha sangue no rosto e na roupa, o lábio estava cortado e um dos olhos escorria sangue. Ele não falava, não se mexia, só ficou ali, olhando fixamente para ela por um bom tempo e depois desapareceu, como se nada tivesse acontecido. Dessa vez, ela acordou meu pai, que a acompanhou até a cozinha para tomar um comprimido e dormir. Minha tia também contava coisas. À noite, já deitada,
Ela ouvia uma risada grave, como um rosnado, algo impossível de descrever, mas que ela garante que não era humano. Ela rezava e rezava até que a risada sumia. Minha prima, a filha mais velha dessa tia, começou a dizer que via um menino que a seguia por toda a casa e pelo quintal, que parecia simpático, que a convidava para brincar. Minha tia sempre dizia para ela ignorar e contou isso para minha mãe, que ao saber disse que já era demais. Ela então decidiu investigar a história da casa. Vizinhos contaram para ela que, antes de ser alugada, esse lugar tinha sido uma cantina, um bordel onde frequentavam pessoas perigosas, que ali houve brigas, assassinatos e todo tipo de coisas horríveis. Eventualmente, o lugar foi fechado por multas e processos. Finalmente, disseram para ela que a antiga dona do local morava a 1 hora dali, e minha mãe conversou com ela. E então as duas, minha mãe e minha tia, por algum motivo, começaram a buscar ajuda em igrejas. E, bom, comunidade, sinto que essa mensagem já está ficando longa demais, então vou encerrar por aqui por enquanto. Em breve vou compartilhar com vocês as outras partes do meu relato, porque acredito que o que vivemos naquela casa foi extenso. Inclusive, houve um exorcismo dentro dela para tentar acalmar todas as energias que permaneciam ali. Mas enfim, por agora desejo uma boa noite a todos e tomem cuidado com os lugares onde decidem morar, porque a gente nunca sabe quando algo pode acontecer que pode mudar sua vida para sempre. Obrigado por continuarem aqui. Comunidade, por favor, deixem um comentário com suas opiniões sobre as histórias de hoje. É muito gratificante ler o que vocês escrevem. E se vocês já estiverem de bom humor, muito de bom humor, deixem um like, uma avaliação de 5 estrelas, ou o que quer que seja na plataforma onde nos escutam, para que o algoritmo nos favoreça. Gosto de dar essa pausa para vocês respirarem um pouco antes das últimas histórias, principalmente quando vem uma mais pesada. E esse é o caso, porque vamos falar de seitas. E vamos voltar lá para Querétaro, então vocês já podem imaginar. Lembrem-se que o livro Relatos da Noite é o melhor presente que vocês podem dar neste Natal. Os links estão na descrição. E vamos para a próxima história. Olá, comunidade Relatos da Noite. Uriel pediu para o pessoal de Querétaro que, se tivéssemos histórias relacionadas a seitas, que as compartilhássemos. E eu tenho uma que aconteceu com a minha vovó no final dos anos 70. Ela, desde muito jovem, começou a trabalhar no centro da cidade de Querétaro. Ela veio de uma comunidade chamada Seja de Bravo, no município de Uimilpan. Lá não havia muitas oportunidades de trabalho e ela teve que sair. Minha avó não sabia ler nem escrever, mas era excelente no trabalho, então rapidamente conseguiu emprego. Com as famílias mais ricas da cidade, ela chegou a trabalhar com gente dos Nieto, dos Alcocer, dos Ruiz. Ela trabalhou muitos anos como empregada doméstica, desde quando era solteira, depois de casada, e mesmo quando teve filhos, continuou fazendo esse trabalho. Com o passar do tempo, ela se tornou uma pessoa de confiança. Seus patrões da época a recomendavam para amigos e familiares para que também a contratassem. Felizmente, trabalho nunca lhe faltou, ela se dava muito bem, mas um dia aconteceu algo que a afastou dessa atividade, algo que lhe causou muito medo. Sua área de trabalho era perto da Plaza de Armas. Muitas vizinhas a conheciam e a cumprimentavam, e mesmo que não trabalhasse com elas, lhe davam roupas e brinquedos para seus filhos. Um dia, uma das senhoras que sempre conversavam com ela, cujo nome e sobrenome vou manter em sigilo, pediu que ela a ajudasse com as tarefas domésticas em sua casa. Minha vovó já não tinha tempo para mais trabalho, mas como a senhora tinha sido muito bondosa com ela, sentiu-se comprometida e aceitou. Ela disse que só podia às quintas, seu dia de folga. A senhora disse que sim, mas pediu encarecidamente que ela terminasse todas as tarefas da casa antes das 5 da tarde. Que não podia ficar nem um minuto a mais, que se não conseguisse terminar,
era melhor deixar assim e voltar outro dia. Para concluir, minha vovó achou curioso o pedido, mas pensou que não era nada importante. No final das contas, iam pagar muito bem para ela, e embora a casa fosse enorme, ela achava que esse tempo era suficiente para terminar as tarefas sem problemas. Na primeira quinta-feira em que ela foi, mostraram para ela as atividades que precisava fazer: varrer, passar pano, tirar o pó, arrumar os quartos, tanto o principal quanto o dos 2 filhos. A única orientação que a dona da casa deu foi que havia um quarto no fundo onde era estritamente proibido entrar. Ninguém podia entrar lá. Minha vovó dizia que, geralmente, a senhora tinha uma expressão muito amável, mas que quando deu essa ordem, o tom dela mudou para um muito seco e seu rosto ficou completamente sério, sem expressão. Mas minha vovó mesmo assim não deu importância, sabia que gente rica às vezes é muito delicada. Quando já estava trabalhando lá um dia, o menino mais velho da casa perguntou se ela sabia por que não podia entrar naquele quarto. Minha vovó balançou a cabeça e o menino, quase sussurrando para que ninguém ouvisse, disse a ela que era porque seus pais recebiam algumas visitas especiais ali, e que ele também não podia entrar porque ainda era muito pequeno. Mas também não queria entrar, pois aquele quarto sempre tinha um cheiro ruim. Ela achou que o menino só estava brincando com ela, então não deu atenção. As semanas passaram e tudo estava normal no seu trabalho de sempre. Da mesma forma, ela ia todas as quintas-feiras limpar a casa daquelas outras pessoas. Saía pontualmente antes das 5 e nunca tinha notado nada estranho. Já até começava a pegar carinho pela família. Mas chegou aquela quinta-feira, quando tudo deu errado. De manhã, ele se atrasou para começar suas tarefas, não acordou a tempo. O ônibus que o levava ao centro não passou e ele teve que ir a pé, por isso chegou bem atrasado. A dona da casa ficou pressionando para que ele terminasse antes do horário combinado, o que ele conseguiu apesar dos contratempos. Depois de um dia tão agitado, minha vovó estava indo para casa e já no ponto de ônibus, lembrou que tinha esquecido sua carteira na casa dos patrões. Ela pensou em ir para casa a pé e voltar no dia seguinte, mas precisava do dinheiro lá para comprar o jantar. Ela achou que seria rápido e só desta vez nada aconteceria. Ela se apressou para voltar para casa e quando chegou estava totalmente silencioso. Ela tocou discretamente o sino que funcionava como campainha, ficou com vergonha de incomodar, mas ninguém atendeu. Vale ressaltar que a casa tinha uma entrada de serviço na lateral, que dava direto para a cozinha, e que também era a saída da garagem da propriedade. Por isso foi fácil para ela entrar rapidamente esperando que ninguém a visse. Afinal, pegar sua carteira levaria apenas alguns segundos. Foi isso que ela pensou. Entrou silenciosamente, encontrou sua carteira e quando estava prestes a sair da cozinha, ouviu barulhos atrás de si. Assustada, ela se virou e percebeu que era uma das crianças da família. Ela ficou olhando para ele e soltou um palavrão nervoso, porque o menino estava usando uma fantasia. Minha vovó perguntou: "E agora, o que você está vestindo? Você vai para a procissão do silêncio?" Ela estava se referindo à roupa que se usa nessa celebração religiosa em Querétaro toda Sexta-feira Santa, que consiste em uma túnica. Esse sim. Apesar de sempre ter sido muito sorridente com ela, o menino não se abalou com o que minha vovó disse. Ela então se despediu, disse que só tinha voltado para pegar sua carteira, mas que já estava indo embora. Logo ao sair pela porta de serviço, ao atravessar o estacionamento, ela olhou para trás e percebeu que a família estava entrando no carro. Todos estavam vestidos igual ao menino, com túnicas que só variavam na cor. As crianças de branco, os adultos de preto. Eles carregavam os capuzes nas mãos, como se fossem colocá-los depois. Quando os senhores notaram a presença da minha avó, se olharam totalmente desconcertados, como se não acreditassem que ela estava ali. E a senhora, com um grito muito bravo, disse: "Eu te disse para não estar aqui depois das 5.
Então, o marido correu desesperado em direção à minha avó, como se fosse tentar puxá-la. Felizmente, ela estava muito perto da saída e conseguiu sair antes de ser alcançada. Ela pensou que o homem tentaria segui-la até a rua, mas ele não fez isso. Ficou dentro da sua propriedade. Minha vovó, assustada, saiu correndo em direção ao ponto de ônibus que ficava na Avenida Zaragoza. Mas algo em seu instinto a fez perceber que talvez fossem procurá-la, que o melhor seria entrar em outras ruas que não fossem as do seu trajeto habitual. Ela morava no bairro de Hércules, então caminhou até Los Arcos e de lá pegou o ônibus que a deixou em casa. No caminho ficou pensando, por que seus patrões ficaram tão bravos por ela tê-los visto vestidos? Se fosse algo da igreja, não teriam motivo para esconder. Ela não conseguia entender, então esperou meu avô chegar para contar a ele. Ele era policial judiciário, ouviu toda a história com atenção e quando ela terminou disse: "Não se envolva em confusão, esse pessoal é perigoso, tem muito dinheiro e muito poder. Sabe-se que eles fazem coisas estranhas e até o governo está envolvido onde eles vão. Nem Deus entra lá. Eles fazem pactos, sacrifícios com sabe-se lá quem para que seus negócios deem certo. Por que você acha que eles enriquecem cada vez mais? Melhor manter esse tipo de gente longe. É de conhecimento geral que eles levam moças para a serra e as famílias nunca mais as veem. E nós, como policiais, se soubermos ou ficarmos sabendo de algo, temos que ficar calados e não fazer nada, porque corremos o risco não de sermos demitidos, mas de sermos mortos. Então, se você sair por aí falando o que viu, vai colocar todo mundo em risco. É melhor você ir vender tamales ou qualquer outra coisa, mas eu não quero te ver por lá se metendo nessas casas." Minha avó ficou assustada por muito tempo, mas para a sorte dela, naquela época não era comum pedir documentos para contratar serviço doméstico. Tudo era por indicação. Minha avó não tinha dado nenhum detalhe, só o primeiro nome dela. Não sabia onde ela morava, nem como se chamava o marido dela, nem com o que ele trabalhava. Por isso achava que nunca a encontrariam mesmo tentando, ou talvez quisesse acreditar nisso para ter paz. Essa história ela me contou já depois de muitos anos. Ela sempre dizia que as donas de Santiago e a Virgem da Puríssima Conceição a salvaram naquele dia. Porque ela não sabe o que teria acontecido se naquela ocasião tivessem pego ele e não tivessem deixado ele sair. Olá, Uriel, meu nome é Henrique e sou seu fã há 2 anos. Vou compartilhar uma das muitas histórias que vivi, assim como minha família. Somos do estado de Tlaxcala, do município de Tlatelolco. Essa história é da minha mãe. E devo ressaltar que, embora ela seja muito incrédula com esse tipo de coisa, ela me contou, embora ela ache que deve haver alguma explicação para o que aconteceu. Há um tempo, minha mãe e a irmã dela, minha tia, iam para a natação no poliesportivo do estado de Tlaxcala para chegar às suas aulas. O transporte público levava 1h30 para elas. Normalmente, elas iam no horário das 6 da tarde e saíam às 7. 1 hora de treino e faziam isso 3 vezes por semana. Em uma ocasião, elas se atrasaram um pouco e perderam o ônibus. Então, tiveram que esperar cerca de 20 minutos até passar o próximo. Outra vez. Ele as deixou na entrada do vilarejo por uma rua que ainda era de terra e que depois virava uma trilha. Elas seguiram por esse caminho conversando sobre estágio e escola. Depois de atravessar a linha do trem, há uma igrejinha, algumas lojinhas, um moinho. E como sempre, cumprimentaram as pessoas que estavam ali. Boa noite, moças. Responderam alguns homens que estavam bebendo. Elas continuaram andando. Ainda faltavam uns 20 minutos de caminho até chegarem em casa, passando por muitos matagais e poucas casas ao redor. Em uma dessas casas morava um senhor chamado Quarrabia. Ele era compadre do meu avô e tinha fama de nunca trabalhar em nada, mas sempre tinha dinheiro e animais que ele vendia. Às vezes ele aparecia machucado e o pessoal da vila dizia que ele era um nauau, que fariam quando o pegavam roubando animais na forma de besta.
Enquanto minha mãe e minha tia dançavam, os 3 homens que elas tinham cumprimentado antes começaram a segui-las. Elas começaram a andar mais rápido e eles também. Começaram a correr e minha mãe disse para minha tia que se separassem, pensando que assim, pelo menos uma delas estaria a salvo. Mas nesse momento, bem quando passavam em frente à casa do Senhor, de dentro da plantação saiu um cachorro. Mas não era um cachorro comum, era ainda maior do que um dog alemão. Era preto, com um aspecto furioso, bravo, com os dentes à mostra. Colocou-se entre minha mãe e minha tia, como se as protegesse, mostrando os dentes para os 3 sujeitos que vinham atrás. Os homens pararam de repente e, sem dizer nada, saíram correndo na direção oposta. O animal, sem olhar para elas, começou a caminhar ao lado delas. Minha mãe diz que nunca o tinha visto antes. Não parecia ter dono, mas parecia bem alimentado. Quando chegaram à rua de sua casa, o animal se separou delas e se perdeu na escuridão. Pouco depois, durante a feira do povo, o senhor Quarábia se aproximou do meu avô e disse: "Compadre, não deixe as moças andarem tão tarde. Nem sempre vou estar aqui para protegê-las." Meu avô ficou sem palavras, ficou paralisado pensando: como esse senhor soube o que aconteceu com elas? E aí foi quando minha família confirmou que o homem era o Naual. E como não acreditar se ele ainda está vivo? Acredite, Uriel, isso aconteceu há 26 anos e o senhor ainda parece jovem e forte. Ele é bem moreno, com cabelo grisalho e olhos azuis, quase cor de turquesa. É magro, tem bigode, e quando ele te olha, você sente um olhar pesado, como se te atravessasse. Ainda se contam muitas histórias sobre ele na cidade. Ele tem família, sim, mas ao que parece, nenhum dos filhos faz o mesmo que o Senhor. Te mando um abraço, Uriel, e tomara que eu possa fazer parte dessa comunidade. Uma boa noite para todos.